Na aula passada, nós começamos com o conceito de tipologia. E, como eu disse, a sua segunda aula, nós continuamos no conceito de tipologia. Na aula passada, eu usei muito a palavra sem explicar tipo, antitipo, mas eu disse para você que eu explicaria. O que é um tipo e o que é um antitipo? O antitipo, ele é um anúncio, é o prenúncio, é a parte profética, é um personagem, é uma situação, é como nós vimos na aula passada, é um objeto, é um utensílio, é uma cerimônia ritualística que aponta para algo que vai acontecer e que vai se cumprir no Novo Testamento. Então, é uma parte profética da palavra. E, como nós vimos, nós podemos dizer, vai ficar bem mais claro para você dessa forma. Jonas, o profeta Jonas, a situação do profeta Jonas na barriga do grande peixe é um tipo do que vai acontecer. Aliás, Jesus mesmo explica isso em Mateus capítulo 12. Ele diz que se eles queriam algum sinal, que eles olhassem para o sinal de Jonas, porque o Filho do Homem, a exemplo do profeta Jonas, ficaria 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Então, Jesus mesmo, ele usou essa situação da barriga do grande peixe, quando Jonas ficou 3 dias e 3 noites, dizendo, olha, isto era o tipo do que eu vim cumprir, eu vou cumprir, eu ainda vou. Quando ele falou, ele ainda não tinha cumprido, mas ele já cumpriu. Eu vou cumprir, eu vou para as profundezas da terra e eu vou ficar 3 dias e 3 noites. Então, ficou bem claro isso. O antitipo é Jesus. O tipo é a situação do profeta Jonas na barriga do grande peixe. Então, o que nós temos é como que você tem o protótipo, né? O protótipo, o modelo e o anúncio daquele modelo. É assim que funciona, e nós vamos ver na Bíblia que temos muitos tipos no Antigo Testamento, se cumprindo sempre no Novo Testamento o tipo. Além da situação, por exemplo, eu disse para você que o tipo pode ser uma pessoa, como nós lemos aqui, Romanos 5,14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Gente, Romanos 5,14 está explicando que Adão, a morte espiritual de Adão, é um tipo do que aconteceria para todos nós viveríamos isso sem Cristo. Cristo nos trouxe a vida. Agora, pode ser uma pessoa, no caso, Adão, anunciando o que aconteceria para toda a humanidade. Agora, pode ser um evento histórico, como está em 1 Coríntios 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O que está escrito em 1 Coríntios 10, 11, quando você vai ler o capítulo todo, você vê que essa situação se refere ao tudo que se passou no deserto com o povo durante 40 anos. Então, pode ser sobre um grupo de pessoas, pode ser um tipo, e uma pessoa pode ser um tipo daquilo que vai se cumprir no Novo Testamento. Aqui está falando que a rebeldia, o comportamento daquelas pessoas já era um prenúncio do que aconteceria quando nós não temos Cristo na nossa vida cristã. Se você não tiver Cristo, se você não estiver firmado na palavra, você vai se comportar como aquelas pessoas e você vai ser derrotado como aquelas pessoas. Está dizendo, olha o comportamento deles, eles foram derrotados pela serpente porque murmuraram, cuidado com a murmuração. Então, eles são exemplo para nós e se cumpre em nós se nós não tomarmos conta, não tomarmos cuidado, não é? Então, eu dei o exemplo para você de
Jonas, a situação de Jonas e Jesus, quando ele foi até as profundezas da terra, quando ele foi até o inferno para vencer. Isaac é um tipo de Jesus, porque ele foi para ser sacrificado. Ele não precisou ser sacrificado. Por quê? Porque tinha um cordeiro, e o cordeiro só ali, só nessa situação, no Monte Moriá, nós vemos dois tipos de Jesus. Isaac, que era o único filho de Abraão, Jesus, o único filho de Deus Pai. Nós vemos também o cordeiro que foi o substituto de Isaac, e a propiciação, o substituto de Isaac, e nós temos o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo, e porque ele nos deu a vida, nós não precisamos permanecer mortos, porque ele nos concedeu a vida por ser o Cordeiro do mundo. Isso fica emocionante ler a Bíblia quando nós vemos que ela toda fala e anuncia a cruz e o momento principal que nós viveríamos, que é a vitória da cruz e a ressurreição de Jesus. Outro momento importantíssimo na palavra, Números capítulo 21, quando eu vou lá para Israel, eu gosto, agora, o que eu vou falar está na Jordânia, na verdade. Quando eu vou para Israel, muitas vezes eu entro pela Jordânia, ou eu vou só para a Jordânia, porque o Monte Nebo fica do lado da Jordânia. E lá no Monte Nebo, nós temos, eles colocaram ali para lembrar a gente do que aconteceu, porque essa cruz que tem de bronze com a serpente cravada nela, que Deus ordenou a Moisés para fazer ali para que o povo que estava morrendo com as picadas das cobras, que olhasse para ela, e todo aquele que olhasse para ela viveria e não morreria. Esta situação e esta cruz já simbolizava, já era o tipo do antitipo, que é a cruz, que é tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, onde ele derrotou a serpente, por isso a serpente cravada naquela cruz de bronze. Então, lá no Monte Nebo, eles colocaram essa cruz de bronze para lembrar dessa situação que ocorreu em Números capítulo 21. Então, olha, o que está escrito aí no material que você tem na sua mão, o Antigo Testamento ele tem que ser entendido como um tesouro de onde é possível extrair de forma antecipada todas essas informações que eu estou falando para você. É um tesouro escondido, mas ao mesmo tempo que ele é escondido, está lá para nós, como você nesse curso, para trazer toda a revelação, para você ver como a palavra de Deus ela é rica. Eu digo para você que Jesus, quando ele chega em João capítulo 7, ele disse que aquele que cresce, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Jesus é o rio de Deus, que ele vem desde o Éden, né? Desde o rio que estava no Éden, começa com o rio, e ele vai, e a gente passa por Ezequiel, onde mostra esse rio, que por onde ele passa, ele leva vida. A gente chega a João capítulo 7, onde Jesus, ele anuncia que ele é este rio, e aquele que crer nele terá fluindo nele este rio, e a gente acaba em Apocalipse vendo que esse rio flui do trono de Deus e continua trazendo vida e vida em abundância. Então, o rio é um tipo de Jesus que viria para derramar sua vida em favor de muitos e trazer vida por onde quer que ele passasse. E aqui, o que nós temos, eu quero agora trazer algumas palavras que você tem aí na sua apostila. Você tem, nesse primeiro assunto que a gente está, de conceito de tipologia, você tem aqui, termos envolvidos na análise tipológica. Alguns termos são usados na Bíblia para anunciar na palavra. Olha o que está escrito aqui. Você tem uma tabela, procura aí a sua tabela. Você tem, por exemplo, o vocábulo
Tupos, tradução tipo. Será que eu encontro isso na palavra? Com certeza. Romanos 5, versículo 14. No entanto, acabamos de ler, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão é a figura, Adão é o tipo. É só para mostrar para você que este termo, que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas este termo no Novo Testamento, no grego, tem várias palavras. O grego é uma língua muito rica, então tem várias palavras para uma única palavra. Chega até nós em português como uma única palavra, mas no grego, que é uma língua rica, tem muitas palavras. E aqui também diz, eu não vou ler de novo, porque nós já lemos 1 Coríntios capítulo 10, mas nós continuando a tabela, você tem aqui cópia, e nós vamos encontrar isso em hebreu. A palavra, você tem a palavra no grego, e depois você vai chegar até nós na Bíblia, cópia. Eu vou ler para você, os quais servem de exemplar, à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Modelo, cópia. Como assim? Quando Moisés ele subiu no Monte Sinai, Deus falou, faz um modelo, é uma cópia do que tem aqui no céu. E aí você fala, tem um tabernáculo no céu? Sim, tem um tabernáculo no céu. E quando a gente fala que tem um tabernáculo no céu, até as peças que Deus mandou que Moisés fizesse, tem lá no céu. Eu vou provar para você. Quando você estuda como aluno do Pentateuco, que eu creio que você já estudou, e você vai lá, estuda cada peça do tabernáculo, você vê que no santo lugar você tem uma peça que se chama altar do incenso, que fica em frente à cortina. Agora, abre Apocalipse capítulo 8 comigo, e você vai encontrar essa peça no céu, para você ver como o que está escrito aqui, a cópia, Hebreus 8, 5, é literal. Abrindo em Apocalipse capítulo 8, veja o que está escrito o seguinte, quando o Cordeiro, versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, está falando do céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Presta atenção, vou repetir o versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao quê? Junto ao altar do incenso, que tem lá, quando Moisés fez uma cópia, quando você começa a ler ali em Êxodo 24 não, que ali fala do céu, 25, você vai encontrar em Êxodo 25 essa peça, e está escrito, com um altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A única diferença entre o altar de ouro, o altar do incenso, que está no tabernáculo de Moisés, que é o modelo, como está escrito aqui, que é o modelo, que é a cópia do que tem no céu, para que você entenda melhor o que tem no céu, a única diferença é que tinha uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo, e no céu é lógico que não tem essa cortina, mesmo porque Jesus rasgou essa cortina, e hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus para buscar socorro em tempo oportuno. Então você está vendo que as coisas terrenas, as figuras, os tipos, as sombras, as cópias, elas nos ajudam a entender grandiosidades celestiais, nos torna mais, nós conseguimos aproximar da nossa realidade. Nós não ficamos como que dizendo, não, isso eu não entendo bem como é que funciona. Não, aqui agora você entende. Ao invés de um sumo sacerdote em carne que levava o incenso no altar do incenso, nós temos o grande sumo sacerdote, que é Jesus, levando as nossas orações diante do trono do Pai. Então você viu aqui o que é
cópia. Agora nós vamos ver outro termo aqui, que é sinal. Sinal, Mateus 12, 28. Aliás, eu já falei sobre esse sinal. Só vou ler, mas eu... não é o sinal de Jonas. Esse é outro sinal. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, por isso é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está falando que isso é um sinal. Isso é um sinal, assim como sinal, ele disse, está procurando sinal? É como o sinal de Jonas, aqui ele está dando outro sinal. A outra palavra que a gente usa é figura, Hebreus 9, 9. E eu prefiro ler Hebreus 9, 9, eu prefiro ler aqui numa tradução para você, que é a tradução da Bíblia Viva. Eu vou ler na ARC, como está na tua apostila, Hebreus 9, 9, depois eu leio aqui nessa outra tradução. Que é uma alegoria para o tempo presente. Nós vamos estudar daqui a pouquinho o que é alegoria. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hebreus 11, 19. Para a palavra figura, o termo figura. E daí também em figura ele o recobrou. De quem que está falando em Hebreus 11, 19? Que Isaac, que Abraão, porque Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. Então, Hebreus 11, 19 fala que Abraão, ele teve, quando ele obedeceu a Deus e colocou Isaac no altar para ser sacrificado, ele tinha um nível de fé, de um nível tão alto de fé, em que ele cria que mesmo que Isaac tivesse que ser sacrificado, mesmo que Isaac morresse, ele recobraria, Deus o ressuscitaria e ele recobraria a vida. E isso era sombra, figura, era um tipo do que aconteceria com Jesus, o único Filho de Deus, que ele sim morreu, né? Ele entregou a sua vida e recobrou a sua vida. Como Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu entrego e eu a recobro. E aqui o antitipo também é usado, este termo antitipo é usado em Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Porque ficaria difícil você entender o que está escrito. Eu amo ler o que está escrito em Levítico 16. Levítico 16 é uma aula do que aconteceu quando Jesus recobrou, ou melhor dizendo, é um tipo daquilo que aconteceu, que você para pensar pouco no que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e é fenomenal a gente saber que ele ressuscitou, mas ele fez algo que já estava anunciado desde Levítico 16, em que haveria um dia em que o sumo sacerdote faria tudo sozinho, tudo. Ele não teria ajuda dos levitas, ele não teria ajuda de outros sacerdotes. O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, ele teria que fazer todo o ritual, todas as cerimônias sozinhos, ele que teria que sacrificar sozinho o animal, teria que recolher o sangue sozinho, teria que entrar no santo lugar e colocar o pão da proposição sozinho, acender a menorá sozinho, teria que oferecer incenso sozinho, teria que aspergir o sangue sozinho na grande cortina que separava o santo lugar do Santíssimo. Ele entraria sozinho, uma vez por ano, do outro lado, no Santíssimo Lugar, e ali ele apresentaria também o incenso do outro lado. Isso foi o que Jesus fez. Jesus sozinho, ele foi para a cruz, entregou a sua vida, foi sozinho para o inferno, ali ele venceu sozinho ele subiu aos céus, ele rasgou o véu foi rasgado, apresentou não o sangue de animal, mas o seu próprio
sangue diante do Pai, tudo isso num único dia, como nós vemos acontecer. Hebreus capítulo 9 é exatamente o que está escrito em Levítico 16. Depois você leia Levítico 16, passo a passo do que o sumo sacerdote tinha que fazer num único dia. Então, este capítulo inteirinho é sombra, é figura, como nós vemos aqui em Hebreus 9, de tudo aquilo que Jesus faria no momento da sua ressurreição. São segredos do reino, anunciando tudo aquilo que se cumpriria. Por isso que é tão emocionante estudar tipologia. E eu disse que eu leria para você aqui nessa outra tradução, e eu vou ler para você no versículo 24, em Hebreus 9, versículo 24, na tradução Nova Bíblia Viva, porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus como nosso amigo. Não foi o lugar terreno de adoração que ele fez isto, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Então, tudo que é real está no céu. E tudo que está aqui na terra é uma cópia, é um tipo, é uma figura, é um tipo do que Jesus, o antitipo, viria e cumpriria. Eu gosto dessa definição que está aí na sua apostila. O Antigo Testamento apresenta seu conteúdo de forma pedagógica, cuja finalidade prepara o ser humano através de prefigurações para uma revelação que, se fosse apresentada de imediato, ficaria incompreendida. Então eu digo para você que nós temos a mente de Deus. Não tem como comparar a mente de Deus com a mente do homem. A nossa mente é muito limitada. Nós precisávamos de tudo isso para poder entender esta extraordinária realidade que é o resgate de Jesus. Ele, o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso Redentor. Não tinha como, e por isso que está escrito aqui, forma pedagógica. Jesus não foi chamado o rabi, o rabino, o mestre? Ele é o grande mestre. E ele sabia que nós precisaríamos, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia que nós, nos conhecendo a nossa mente, de que nós precisaríamos de toda essa preparação para poder entender a grande realidade que é Cristo em nós, esperança da glória. Não poderíamos de outra forma entender. Precisaríamos do Antigo Testamento inteirinho anunciando a sua vinda, anunciando tudo aquilo que ele faria. Precisamos do Antigo Testamento inteirinho anunciando os nomes de Deus para nós entendermos tudo que Cristo é para nós. Por isso, este mergulho que você está dando em tipologia vai te levar a um entendimento e a uma profundidade muito maior na sua vida espiritual. Você não está aqui para ter um acúmulo de conhecimento intelectual. Você está aqui para crescer em graça, em estatura e em sabedoria divina, para você usar na sua própria vida e para poder também ajudar a outros e mostrando esses tesouros escondidos na palavra de Deus. Nós continuaremos então na próxima aula, saindo do assunto conceito para irmos para outro assunto dentro de tipologia.